é maravilhoso. A gente tem passado aí por essa semana por caminhos nunca antes vistos, né? Nossos pés têm sido postos em altos lugares, irmãos. Na nossa mente, no nosso coração, né? Na revelação da palavra do Pai sobre nós. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre cura e restauração, né? É claro que uma e outra palestra, ela vai se linkando, né? A Lu, na ministração dela, falou bastante de cura, então eu vou tentar não falar os conceitos para não cansar os irmãos, né? Para não ficar aí cansativo. Mas as consequências disso, né? Os pontos de cura, para que precisa ser cura, os benefícios da cura. Amém, amados? Em nome de Jesus, tá? Então, o nosso texto básico é Salmo 32. Bem-aventurado o homem que recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, como todo homem piedoso, e terá súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Glória a Deus. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais sem freios e cabrestos são dominados por outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois de coração reto. Amém, amado? Corações retos, glória a Deus. Eu gostaria de fazer só uma introdução, né? A vida de Davi, quando ele venceu Golias, gente, aqui fala esse salmo que o Senhor vai retrabalhar na nossa vida, vai nos colocar em alto retiro, vai nos ensinar novamente a palavra dele. Só que engraçado, eu achei muito engraçado em ler o texto, lendo todos depois a história de Davi. Davi, a partir do 17:40, 1 Samuel, Davi, sem estar no cargo ou na posição de rei, ele era o cuidador de ovelhas, já tinha sido ungido, né, pelo profeta Samuel, e ele tinha força física. E ele tinha também a unção do Espírito de Deus foi derramado por meio do azeite. E ele tinha fé, ele só tinha fé e força. E ele foi e derrotou Golias. E Golias falava o seguinte, vou te amaldiçoar com os meus deuses, porque era um filisteu, não era povo de Deus, portanto, era amaldiçoador, que nem hoje. Não é? Quem não é filho de Deus, o que fala não nos abençoa, quando as palavras são ruins, é claro. E o interessante disso é que ele falou, tá bom, eu que vou te matar, eu que vou finalizar com a sua vida, porque o meu Deus é o Senhor da guerra. Esse homem tinha força e fé, 2 Fs, que às vezes, no dia a dia da nossa caminhada, nós esquecemos disso. A começar daí. Só que a força, a fé, os olhos vivos, a agilidade que esse homem tinha, também é claro que foi dado por Deus. É o Pai que nos dá todas as coisas, as físicas, o rostinho, o cabelo, a compleição física, a profissão, o ministério, e também dá o dom, dá o tamanho da fé. Né? E esse rapazinho novo, jovem, moleque, como era chamado pelos seus irmãos, o que acontece? Ele enfrentou Golias e matou o gigante que nem o exército de Israel estava imaginando enfrentar. Ou, se estava imaginando, estava com muito medo.
Um dava para o outro, para o outro, para o outro. Pois é. Só que, veja só, quando ele se tornou rei, e quando houve o pecado, ele já era o rei de todo o Israel. Ele já foi consagrado de todas as tribos de Israel nessa época. E o que acontece? Ele teve medo. Ele não conseguiu vencer, gente, não o pecado, não um inimigo externo, mas ele não conseguiu vencer um inimigo interno. E um homem forte, valente, autorizado por Deus, ungido, rei de Israel, alto posto, né? Ganha todas as batalhas, só com a sua alma. Só com a obsessão do seu desejo, ele não conseguiu o quê? Controlar. Se ele tivesse posto diante de Deus tudo isso, ele bem que poderia ter passado ileso por essa. Mas também Deus deixa certas coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus não desperdiça a experiência, irmãos. Até no pecado. Ele vai lá, ele vira o cativeiro do pecado, glorifica aquela pessoa que se arrependeu, como a gente se arrependeu agora às 11 horas, e mostra o quê? Um novo caminho. Agora, é isso que eu tenho para ti, filho. Então, eu também creio que se Davi não tivesse passado por isso, talvez ele não teria amadurecido. Ele era um homem um pouco maduro, ou mais imaturo, vamos chamar assim. Eu não quero julgá-lo, mas ele era, a gente vê nos Salmos, ele era alma rasgadamente pura. Né? Então, se ele não fosse um homem controlado pelo Espírito de Deus, ele teria feito muita bagunça, como Salomão fez, o filho dele, com as mulheres, etc. e tal, né? A idolatria, não ficar firme em Deus. Então, amados, então, como introdução isso, para a gente pensar, por que a gente consegue viver, às vezes, viver e sair de grandes circunstâncias de pecados grandes, mas os pequenos, que nós podemos ser acometidos, nós não percebemos. Não é? Porque às vezes não é o grande, eu matei alguém, é um grande pecado. Tá bom, mas eu vou lá, tenho a culpa, sou presa, a lei, Deus não nos tira das consequências, eu fico tantos anos lá na cadeia, e legal. Mas um pecado pequeno, um aqui, outro acolá, o que vai fazendo com a nossa alma? O que vai juntando? Que lixo que vai juntando? Aquele pozinho da nossa casa, pequenininho, que a gente fala, não, pois amanhã eu tiro. Não derramou sujeira, um prato de comida no chão, porque aí fica sujeira grande, aquele pelinho em cima do móvel, eu vou deixando. Né? Então, e nesse aspecto, o que aconteceu? Hoje, gente, para nós também não é diferente. Nós também, às vezes, não conseguimos vencer o inimigo interno. E ele cria raiz. Dá alimento para uma ameba. Amanhã já tem uma colônia. Né? Então, e Davi aqui, ele saiu da posição. Ele era um homem de guerra, como a Luciana falou de manhã, só comentando, isso é importante para cá, que era naquele ano, todos os reis iam estar na guerra, todos. Só que ele não foi. Ele estava no seu leito, acordou, foi para o terraço e viu a mulher de um outro rapaz, de um outro homem. E aí cobiçou. E aí entrou no quê? No coração dele? A concupiscência, o desejo ardente, o desejo forte. E essa concupiscência, quando entra no nosso coração, a gente fica obstinado. Eu quero, porque quero, porque quero. E esse quero, porque quero, porque quero, o que acontece? Um pecado, um abismo vai puxando o outro. Não era da vontade de Deus. Aí ele precisou arrumar uma outra desculpa, uma outra mentira, na verdade, nem foi desculpa, para finalizar com aquela. E assim foi, até que fez um pecado maior, que foi a morte, que foi irreparável. Então, e às vezes eu quero, então, voltar nesse pecadinho pequeno nosso, gente. Nós hoje estamos na terceira palestra, e ela tem uma graduação espiritual. Né? Quando o pastor planejou, claro que ele foi vendo a graduação para que a gente fosse revolvendo e deixando Deus revolver a terra do nosso coração na primeira, na segunda, na terceira, até chegar na quinta, a gente está estourando de tanto entendimento e de tanta unção, revelação e modificação de vida. Só que, gente, o pecado, quando aconteceu isso lá em 2 Samuel 11, o que acontece? Não ficou só em Samuel. Ele vem para a nossa vida hoje
E ele vem independente do posto. Ah, eu sou casado, não vai me acontecer isso. Ah, mas eu sou solteiro, menos ainda, eu sou solteiro, não vai me acontecer aquilo outro. Ah, não, eu sou filho, não vai me acontecer aquilo outro. Eu sou profissional, pai, mãe, líder, sei lá, pastor, pedreiro, enfim, qualquer profissão que possa ter, nós achamos que nós estamos ilesos, só acontece com o vizinho. A gente tem um pouco disso aqui. Mas sabe o que é isso, irmãos? É desatenção. A gente passa na vida desatento. E essa obstinação, o inimigo sabe. O campo de batalha é a mente. Não é o coração, e nem o espírito, é a mente. E ele vai jogando as suas setas aqui. E na mente você vai criando imagem. Você viu uma coisa, você vê ali que nem Davi viu, ele viu a moça, Betseba. Ele criou uma imagem, quero possuí-la. E daí caiu no coração, eu quero. E daí mandou chamar. Então a mente funciona dessa maneira. E se a gente se distrai nesse mundo, e olha aqui, só para pegar por Ribeirão Preto, quanto de coisa que tem para a gente se distrair. O cristão precisa vigiar. Portanto, aquele versículo de orar e vigiar e sem cessar, gente, é para anteontem na nossa vida. Mesmo dormindo. Mesmo o nosso espírito ali, ó. Mesmo debaixo de chuveiro, passando roupa, lavando panela, e no carro. Adora a Deus no carro, que Ele te livra. Amém, amados? Em tudo, tudo, tudo. Então, veja, e daí, porque Deus viu que Davi poderia acontecer isso, só que Deus o amava. Amém, amados? Esse homem foi chamado segundo o coração de Deus, não é à toa. Né? Então, só que nós precisamos ver também que Davi, ele escolheu o rumo que marcou ele por resto da vida. E também teve, além disso, o pecado geracional que a gente chama. Ou seja, nos descendentes dele. Houve pecado geracional. Olha o Salomão, igualzinho o pai com mulheres. A morte do filho. Né? Isso tudo o Senhor já previu lá com Natã. Falou tudo o que ia acontecer com ele. Então, amados, veja, Deus o amava, mas não tirou as consequências do pecado. Não tirou. Né? E hoje, nós podemos, aqui no Salmo 32, eu quero passar com vocês, os pecados, eles são confessados, perdoados e cobertos pelo poder e pelo amor de Deus. Só que as consequências, ele vem no corpo físico, ele vem na alma, ele vem até no nosso espírito, a gente fica abatido, e ele também vem na mente. Né? Se a gente começar a ver aqui no Salmo 32, que é a nossa referência, no versículo 3, 4 diz assim, olha, enquanto calhei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Olha aí, uma consequência. E Davi era jovem, como é que ele fala envelhecer osso? Né? Pelos meus muitos constantes gemidos todo dia. Ou era gemido de alma, ou era gemido de dor física. Mas tinha dor. Porque a tua mão pesava noite e dia sobre mim. A mão, gente, aqui era a consciência. Ele sabia que ele tinha errado. Era a consciência, a mão de Deus pesava, tudo bem, mas era que ele estava fora do que Deus pediu para que ele fizesse. Deus não comungou com o pecado. Esse peso é a consciência. E uma consciência com culpa, ela faz a pessoa se isolar. Ela faz a pessoa ter doenças mais graves, desenvolver câncer. Desenvolver feridas na pele que são pelotinhas, manchas roxas no corpo, romper vasos capilares, porque a consciência, na pessoa, ela aperta a cabeça, como Davi descreveu aqui. É como se fosse, não é que é fisicamente aperta, mas a dor é tão intensa aqui que a pessoa fica abatida, ela fica encurvada. Como se tivesse um ferro sobre a cabeça dela pesando, dia e noite. É um martírio. E do martírio leva à loucura. E aí o que acontece? Aí o inimigo das nossas almas viu o nosso pecadinho, vai lá
e entra naquilo que nós deixamos escapar. Se tiver a brecha aberta, se o pecado ainda não for confessado. Aqui foi confessado, né? Amém, amados? Então, agora na mente também. Na mente, no Salmo 38, só vou passar esse salmo aqui para ler para os irmãos. Ó. No Salmo 38, 4, 5, é sobre a mente e as emoções. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças, tornam-se feridas infectadas, purulentas as minhas chagas. E por causa da minha loucura, aí, por causa da loucura e por causa da insensatez, o peso que vem, sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem os meus lombos e não há parte sã na minha carne. Eu ando de luto. Quer dizer, o luto é a tristeza, a perda. Né? Quando a gente perde alguém, a gente fica de luto. Vazio. Luto fala de vazio também. E aqui, quando nós somos acometidos nessas 3 áreas, amados, que destino leva? Como que nós podemos nos apoiar? Em que apoiar nessa condição? O desânimo, ele diz aqui no Salmo 32 que ele fica desanimado. E olha, o meu ânimo, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O vigor aqui é no sentido de ânimo, no sentido de motivação. Sabe que uma pessoa assim trabalha? Uma pessoa assim se relaciona em família? Uma pessoa assim cuida de um filho? Uma pessoa assim consegue vir para a casa do pai, trabalhar para o pai? Não consegue, gente. Nós estamos mortos em pé se acontecer isso. Não é? Tanto é que Davi, depois que ele ficou sabendo disso, e o filho estava doente, o que aconteceu? Ele ficou uma semana deitado na terra, tirou as vestes reais, ficou com aquelas camisolinhas, deitou na terra, com a cabeça na terra, não comeu, não bebeu e chorou. Então veja, o tanto que uma pessoa pode ser acometida. E às vezes a gente acha, não, mas só foi um pecado pequeno. Eu ali só menti. Não, eu só falei que era isso para não dizer que era aquilo, para ganhar vantagem. Ou para o fulano ou para o Beltrano não me fazer perguntas a mais. Então eu contei uma historinha que eu sabia que ele iria gostar, permaneceu naquilo. Só que depois essa historinha puxa outra, que puxa outra, que puxa outra. Daqui um pouquinho, nós estamos aí prontos a estar diante daquele versículo que fala, né, que o mentiroso é o filho do diabo, e não é mais filho de Deus. Então, a cada dia, a gente vai se distanciando da graça. A graça vai ficando congelada dentro da gente, né? E essa fraqueza, essa insensatez de Davi, também foi no Salmo 38, 6, né, que nós vimos agora essa inquietação. Gente, da inquietação vem a ansiedade, né? E da ansiedade, a gente sabe que nas doenças aí, vem o quê? O toque, o obsessivo compulsivo, vem o pânico, né? E depois disso, o que acontece? Uma pessoa que fala, não estou bem, vou procurar um psiquiatra, vou tomar remédio, ele fica com o problema, com o pecado, com as marcas do pecado, com as feridas e fica dopado na mente. Aí ele vai se afundando. A gente atende algumas, assim, né, o nosso ministério aqui na igreja colaborar com atendimento, também com atendimento individual. Gente, 70% dos problemas de mente que existe é por conta disso. Pecado que não foi tratado, pecado que não foi confessado, que passou por cima, a pessoa ficou mal, depressiva, ficou esmorecida a tal ponto que falou, vou procurar um médico. Só que aí, amados, é tarde, porque o médico, o psiquiatra, tudo bem, excelentes, Deus fez a medicina, mas sem a graça de Deus, vai te entupir de remédio. E aí, o que acontece? Ele deixa de ser cristão.
Aí ele não consegue a vida de Deus. E o médico dos médicos é Cristo. Portanto, na hora que nós confessamos os nossos pecados agora não, de manhã às 11h30, amados, portanto, agora é hora de correr para aquilo que o Pai tem para a gente de cura, para selar. Porque automaticamente, depois do perdão, o Pai, quando a gente peca, e nós confessamos, o Pai, ele encoberta e joga no mar do esquecimento. Ele faz uma cobertura com você e comigo a respeito daquele fato e não se lembra mais. Então o coração de Deus fica livre de novo para nos amar. Não que ele estava preso, é que o pecado nos separou dele. Entende? Então, e se na verdade nós corremos, voltamos e falamos, Pai, confessei agora, Pai, Espírito Santo, vem me trazer cura. Espírito Santo, vem tratar da raiz, da profundidade dessa dificuldade que eu estou tendo. Né? E o Pai vai, e o Pai trata. Amém, amados? Porque é um coração quebrantado. O Pai não deixa fora. O Pai não despreza. E a palavra diz também lá em Tiago que a mão do Pai está estendida e não está encolhida. E a gente que precisa ir para buscar a mão de Deus e falar, Deus, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é meu socorro em tempo de tribulação. Eu quero segurar nas tuas mãos, Pai. Eu estou com essa dificuldade, né? Talvez você hoje possa pensar, mas não tem nada disso. Essas coisas aqui que Davi teve, inquietação, ansiedade, dor nos ossos, não tem nada disso, não. Às vezes você pode estar pensando aqui, ou você já foi curado também na ministração das 11h30, quem veio durante a semana, quem veio desde as 9 que o Esdra também ministrou. Só que, irmãos, às vezes a gente pode até dizer, que nem os jovens dizem, nada a ver. Sabe? O nada a ver significa, não é comigo. Ou seja, está fugindo. Então, Deus precisa do nosso consentimento. Do nosso consentimento. Davi, amados, quando pecou e quando quis a cura do Pai, ele pediu. Lá em Salmo 6:2, Davi também escreve, Pai, cura-me, sara-me das minhas feridas, socorre-me. Então, nós temos que pedir para o Pai cura. Ela não é automática, nós temos que dar passos. Amém, amados? O milagre acontece, o Pai está de mãos abertas para nos dar. O céu está de portas abertas, janelas abertas para derramar toda chuva de cura, de unção, de renovo, de realinhamento. Mas se a gente fica aqui embaixo assim, ó, não é comigo? Não estou nem aí? Eu acho que é o vizinho ali, ó, isso que está falando está servindo para ele. Onde eu estava com ele, ele fez uma comigo. É ele que precisa, é meu esposo, é minha esposa, é meu líder de célula, é o meu patrão. Mas, amados, enquanto a gente escapa, a gente projeta, joga para o outro, a gente perde a oportunidade de ter um encontro com o Pai. Amém, amados? E é o encontro do Pai, é o toque de Deus que sara. Amém? Então, você também pode pensar no seu íntimo, né? O que tem isso a ver comigo? Às vezes você não pecou, mas pecaram contra ti. Às vezes uma dor que você tem até hoje veio de uma sequela, de maltratamentos em casa, de uma rejeição de pai. Veio, às vezes, de um trauma de criança. Uma briga que você apanhou na escola desde pequeno, que você passou vergonha na escola. Quem não passou vergonha na escola, gente? É o nosso primeiro grupo social, né? Quer dizer, a gente brinca com as crianças ali, quando é pequeno, mas o nosso grupo social organizado, né, instituído, depois da família, é a escola, via de regra. E aí, o que acontece? Você pode estar pensando, outros podem ter te agredido, pode ter te desonrado, pode ter te humilhado. Aconteceu isso também com Davi. Não foi só o pecado dele, também fizeram isso com ele. Se a gente vê lá em 1 Samuel 17:28, ali fala quando Davi ia levar comida, né, cereais, pasta, pães, para os irmãos lá na guerra, ia para sustentá-lo, levar a marmitinha, né? O que acontece? O irmão dele mais velho, Eliabe, disse o seguinte, moleque,
Moleque, gente, é filho de Moloque. É um Deus que mata crianças. Né? Se a gente for levar assim, para o lado da libertação, para o lado da cura, moleque. Né? Não chama o seu filho de moleque. Ele disse, moleque, pelo menos a minha versão está assim. Que fazes aqui? Por que desceste aqui e deixou as poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a tua maldade. Veio somente para ver a guerra. Está ali assim? Para ver a peleja, a guerra. Gente, às vezes é uma outra pessoa que te agride. E é dentro da tua família. Porque Satanás é especialista nisso. Em trazer feridas para o nosso coração daqueles que estão mais perto da gente. Porque aqueles que estão mais perto são aqueles que nós mais gostamos, aquele mais que nós nos dedicamos. E quando vem uma ofensa, quando vem uma ingratidão, você fala, puxa, fiz tudo para você, olha o que você me fez. Né? Então, pode ser um parente. Aqui, tudo bem que Eliabe fez isso por ciúmes. Né? Por ciúmes e também por medo, porque ele sabia que ninguém ali estava preparado para enfrentar Golias, e sabia que o irmão mais moço vinha para quê? Curtir uma no rosto dele. Não se sabe, mas ele disse isso do irmão. Talvez só, ou porque Eliabe, o mais velho, o guerreiro mais velho, não foi ungido. E sim, Samuel, Deus ungiu Samuel e não Eliabe. Vai saber, gente. Mas só se sabe que ele foi acometido dessas coisas. E depois ele perguntou, no versículo, o que eu fiz? Não fiz nada para vocês? E aí lá vai a história, né? Então, amados, pode também ter acontecido isso na tua vida. Uma pessoa especial, uma pessoa da tua família ter feito isso com você. E às vezes isso para nós que somos adultos, jovens, mas jovem também já tem a cuca ali, né, com os seus desígnios, não é imaturo, e a gente às vezes pode não se lembrar. Mas às vezes, algumas coisas que nós tivemos de experiência ruim, vieram dos nossos pais, ou por palavras, ou por gestos. Por exemplo, você não vale nada. Você nunca vai dar nada na vida. Quem não ouve isso, gente? A professora, menino, você é burro. Olha, você entorta todas as orelhas do caderno. Não é normal para eles? Mas uma criança vai machucando a identidade da criança. Outra coisa, não sou habilitado, eu não sou apto. Às vezes nós somos adultos, diretores de empresa, às vezes um pastor, às vezes um líder de congregação nível mundial, às vezes um pai próspero, com uma família excelente, mas não se sente apto. A vergonha, eu não sou amado, eu tenho medo. Amém, irmãos? Então, por aí, a gente pode ver que Davi, não sei se sentiu essas coisas, mas nós sentimos quanto gente, né? E grandes homens da Bíblia também tinham os seus defeitos. Não é verdade? Pega aquele que ficava lá atrás das malhadas. Qual é o nome dele mesmo, pastor? Que ficava atrás das malhadas. Mas tinha um outro que fez o velo de lã, que fez a prova. Gideão. Olha lá, tímido que dói. E o pai ainda falou para ele ficar só com os 300 no final. Aí que quase morreu. Mas venceu o quê? A timidez enfrentando. Em nome de Jesus, amados, né? Mas também houve esperança para Davi, amados. E também vai ter esperança para a gente. Existe esperança para a gente hoje. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Davi, quando ele pediu lá no 6:2, ele pediu que ele queria ser curado, ele queria ser sarado. Dá para a gente ver depois, nesse capítulo desse salmo que ele escreveu, no 32, as benécias, ou os benefícios da cura que ele teve. Amém? Irmãos, depois do almoço é fogo, né? Fala para o teu irmão, a esperança para você. A esperança para o pastor Ilson. A esperança para você. E o Senhor da esperança está aqui.
Amém? E marcou encontro contigo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Né? Então, quais são então os benefícios da cura, amados, que Davi experimentou? São 3 benefícios. E esse é o ponto auge, do nosso trabalho. A cura, ela devolve a paz, a alegria e a proteção. Amém, amados? Onde que está isso? No versículo 6 e 7. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Amém, amados? O Pai traz de novo essa proteção. Amém? O Senhor é a nossa torre forte em tempo de angústia. Amém? E quando nós estamos na torre forte, ninguém nos alcança. A gente está protegido pelo Pai, a gente está nas mãos do Pai. E é isso que Ele quer, amados. Ele quer que a gente seja tão simples, de coração, tão contrito, que se coloque nas mãos dEle. Amém? Glória a Deus. O outro salmo também, 29, 11, um pouquinho só para trás, tem um versículo aí interessante, que 29, 11, diz assim: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Irmãos, a cura traz paz. A cura te tira do flagelo, das mãos de Satanás e das suas próprias mãos. E das minhas próprias mãos. Não deixa mais nas minhas mãos a decisão. Né? Outro ponto que ao benefício da cruz, a cruz realinha os caminhos de Deus à nossa vida. Amém, amados? Esse é outro benefício. Por quê? No mesmo Salmo, o 32, no versículo 8, ele diz o seguinte: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Glória a Deus. É a gente voltando para os caminhos do Pai, amados. A cura faz isso. Em nome de Jesus. A cura, ela traz instrução, o conselho, o ensino do caminho. E a gente está sob os olhos do Pai. O que é estar sob os olhos? Debaixo dos olhos do Pai? Ou seja, Ele está nos vigiando. Então, será que algo de mal acontece? Para quem é o dono do mundo, é o grande eu sou e nos vigia? Amém, amados? Glória a Deus. Então, voltar aos caminhos do Senhor, né? E também, no Salmo 5:8, que é também de Davi, né? Todos esses salmos são de Davi, ele escreve assim: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Ele estava torto, né? O pecado entorta. Aliás, o pecado, ele inverte as coisas boas da gente. É como se ele colocasse um óculos cinza. Você tem uma visão distorcida das coisas. Primeiro de você mesmo, infelizmente. Depois do outro e depois de Deus. É de dentro para fora. Primeiro eu, depois o pastor Ilso está pertinho de mim, depois Deus que está lá no céu. E essa distorção emocional do pecado que nos afasta mais ainda da casa do Pai. E nos afasta mais ainda da nossa identidade, do nosso destino nele. Porque nós temos um propósito com Deus. Temos, amados. Todos somos chamados com um propósito, né? E também, o que acontece? Só que aqui, vocês veem que Davi, no 9 e 10, ele admoesta, vamos chamar assim, né, para não ser outra coisa. Quando ele fala, não estriba nos seus pensamentos, não, senão vocês vão ficar durinho, temoso, que nem animais que não têm inteligência, por isso que ele usou o cavalo e a mula. O que ele está querendo dizer aqui? Eu fiz isso e me dei mal. Por quê, gente? A teimosia do cavalo, o cavalo é obstinado, pega um cavalo empacado. E Davi foi assim quando quis a Betseba, e daí aconteceu tudo que a gente já sabe. Então, nós não podemos nos comportar dessa maneira teimosa, mas o homem sem cura,
ele não tem o coração endireitado. Ele não consegue ser segundo o coração de Deus. Porque um coração que é segundo o coração de Deus, amados, é um coração inteiro. Falar de inteireza, de singelidade. E se eu estou estribando nos meus próprios pensamentos, desígnios e desejos, eu estou onde? Na carne. E eu não posso fazer a vontade do Pai dessa maneira e nem receber a cura. A cura vem, chega até mim, mas ela se afasta. Ela não encontra pouso no meu coração. E isso é muito grave, porque o que mais tem hoje em dia é o engano, não é, amados? A palavra do Senhor fala que Satanás veio trazer o quê? A esse mundo tenebroso? Veio cegar, né, pastora? Veio cegar o nosso entendimento. Então, aqui a gente fica feita essa mulinha aqui. Pois é. E olha só, e ele deixa, tem até umas coisas aqui na Bíblia, quando reforça esses 2 versículos, eu falei, por que a Bíblia está reforçando esses 2 versículos? Mas é justamente o comportamento de Davi. Porque quando ele foi sarado, ele falou, gente, não faz o que eu fiz. Não seja teimoso, não seja obstinado. Né? Em nome de Jesus, amados. Né? A obstinação, ela nos tira do melhor de Deus. Porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Se eu fico na minha obstinação, eu fico somente naquilo que eu consigo fazer por mim. Eu não faço a vontade do Pai. E por último, a cura nos leva a experimentar novamente o regozijo no Senhor. Gente, quem é curado é livre. Quem é curado, ele é liberto, ele é libertado, quem é curado, ele tem um gozo extremo, ele é feliz, ele não quer outra coisa. O que confia no Senhor, o regozijo, aqui está no versículo 10b e o 11, né, do 32. Diz assim, no B, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exultai, todos os que são retos de coração. Amém? Então, essa alegria aqui não é aquela alegria de sorrir, é aquela alegria de satisfação. Então, quem é sarado no Pai, fica satisfeito na alma. Fica satisfeito, põe Cristo em primeiro lugar. Antes dos filhos, antes do esposo. Olha, estou falando uma palavra perigosa aqui. Não é que põe antes. Dá a devida honra ao Pai. E fala, amada, vamos fazer isso porque Deus me falou aquilo. É isso que eu quero dizer, irmãos. Não entenda que tem que deixar esposo, só ficar ali, né, com Deus. Tem sim. Mas é que o Pai, é de lá que vem a fonte. Para que a gente possa amar a esposa, amar o marido do amor perfeito. Porque do céu, se não for dado, como diz Jesus, eu não quero. Jesus falou isso, eu só quero o que vem do céu. Amém, amados? E a gente só pode querer o que vem do céu. Vocês também desejam isso? Amém? Porque da terra não tem nada. Da terra não tem nada. Né? E outra questão também aqui, é que diz que, além dessa satisfação da alma, aqueles que confiam no Senhor, o Senhor o assiste em misericórdia. Ou seja, terá da parte de Deus um amor zeloso e cuidadoso. Tanta pessoa fica aí, né, sem amor, na solidão, rejeitado, e o Deus está cheio de amor para dar. Cheinho de amor para dar. Olha para vocês verem, né? Como que, além do pecado nos cegar, a falta de cura também nos resseca. Como diz no versículo 2, fica como riacho no estio. Riacho no estio é riacho sem água. O estio é a seca, né, das águas. Então, gente, mas glória a Deus, né? E esse estado de alma, ele é fortemente experimentado e expressado. Então, quem exulta no Senhor, vive dizendo a alegria que tem por Deus, vive experimentando e contando para outra pessoa. Não é uma alegria que só fica comigo. Eu conto para o outro que Deus fez. Com alegria. E isso, gente, contagia não só o irmão em motivá-lo a buscar Deus, perseverar em buscar o Pai, mas também quem dá é aquele que vai recebendo. É rios de água viva
Então, amados, tudo que o Pai contar, fizer por vocês, conte ao outro. Não por glória própria, porque isso nem entra no reino, isso não leva a nada. Mas para o Pai ser glorificado, para a pessoa ser fortalecida e para você ficar mais cheio ainda. Que é dano que se recebe. Amém, amados? Então aqui tem, gente, e aí? Só que Deus também tem o melhor para a gente, como teve para Davi. Glória a Deus. Só que tem uma questão. Para a gente ter esse melhor, no final do versículo 11, né, isso para encerrar, diz o seguinte, que o privilégio daqueles que têm o gozo e que se exulta no Senhor, é que tem coração reto. Então, o que acontece? Quem que nasceu primeiro, né? O coração reto ou o regozijo? Né? Eu acho que as duas coisas, né? A pessoa que tem o coração reto se regozija, né? E para a pessoa ter coração reto, ela também precisa se alegrar nas coisas do Pai. Ou seja, precisa colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, pessoal, lá em Atos 23, 13 e 22, a parte B, fala assim: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a boa obra, toda a minha vontade. Toda vontade, não é parcial. Né? E hoje, o Senhor pode achar no nosso coração isso. Amém, amado? O Senhor pode achar. Porque Davi, um salmista no 89, um salmista do Salmo 89, eu acho que de 19 a 21, diz assim, que Davi, o escolhido, ele foi escolhido no meio do povo escolhido. E você é escolhido. E eu sou escolhida. Nós somos escolhidos no meio do povo escolhido, ou seja, no meio do povo dele. Então o Pai, Deus tem escolhas para nós. Não tem só a escolha de Davi, Ele também nos chamou. Ele também nos salvou. Ele também nos ungiu. E agora está nos preparando para que a gente seja fortalecido nele e que vai e que dê frutos. Amém, amados? Em nome de Jesus, né? E só que o Pai te diz assim, que lá em Efésios 2:10, que você e eu, nós somos feituras do Senhor, para as boas obras. Feitura, gente. Feitura é obra-prima, né? É o significado de obra-prima. Obra-prima, obra de arte, é valorosa. Concorda? Outras dizem que ali significa poema, outras versões. Se é poema, é suave, tem rima, é alguma coisa que é perfeita. Já viu poema sem ter rima? Sem ter estrofe, sem ter... Não é perfeito. Aí vira um conto, vira qualquer outra forma de escrita, mas não poema. Então, poema é aquilo que é belo. E você e eu somos belos. O Pai já disse isso. Só que a gente precisa desejar essa beleza na prática. Porque não adianta o Pai achar da gente e nós não nos acharmos. Por isso, irmãos, que a gente precisa pedir para o Pai essa situação de cura. Vocês podem estar pensando, bom, mas eu não sou Davi. Davi era corajoso. Davi era um homem destemido, fisicamente corajoso, forte na compleição física, um guerreiro. Amados, mas ele também passou por tudo isso. Mas mesmo assim, ao ler tudo isso, você diz, puxa, não dá para tomar posse da cura, voltar para Deus, ficar alegre, permanecer nos caminhos do Senhor e regozijar. Do jeito que eu estou, não está dando. Então, amados, se no teu coração e no meu coração ainda existe sequidão nos ossos, os teus ossos é como se estivessem no estio, como se estivessem na secura. Se os teus olhos não aguentam mais de ver as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, as coisas se repetindo dia após dia,
quer seja no relacionamento em casa, quer seja com repensamentos repetitivos. Se o teu coração, amado, não aguenta mais aquela doença física mesmo, de osso, de parte física, já foi em médicos, já fez até cirurgia, já fez exames e nada cura, aquela dor sempre volta. Se o teu coração, meu irmão, ainda tem amargura, aquele pontinho que você pede perdão 3, 4 vezes pela mesma coisa, não é assim? E ainda quando vê a pessoa, que lá volta tudo de novo. Fala, vou pedir perdão, vai lá e perde de novo. É hora disso, é hora de finalizar isso. Porque o Pai hoje, Ele quer quebrar os tocos secos, as correntes secas e deixar para trás. Amém? E levar na cruz de Jesus, ou no mar do esquecimento, onde nem o Senhor já lembra mais. Então, por que ficar na minha e na sua cabeça, se nem o Pai se lembra mais? Hoje de manhã nós confessamos e está tudo na cruz, ou no mar do esquecimento, onde o Jesus quis. E agora? Agora a gente tem que tomar a atitude de falar, eu quero ser curado. Eu desejo a minha cura. Eu desejo estar diante do Pai e comendo o melhor das coisas do Pai. Amém, amados? Queria chamar o grupo de louvor.